f de x é definido como módulo de x menos 2 se x diferente de 2 e 1 se x igual a 2. Eu tenho um ponto A igual a 2. A pergunta é se f de x é contínua em A, ou seja, em 2. Para que uma função seja contínua em um ponto, tem que haver essas três relações aqui. Primeiro, f de A tem que existir. F de A existe, ou seja, f de 2 existe. Segundo, limite de f de x existe, tem que saber se o limite de f de x quando x tende a existe. E terceiro, se o limite de f de x é igual a f de a quando x tende a é claro. Vamos esboçar o gráfico primeiro dessa função. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Vamos fazer o seguinte: para eu fazer o gráfico de uma função modular, eu faço o gráfico dela normal, como se não fosse modular. Eu tenho x menos 2. X menos 2 vai cortar o y no ponto menos 2. Vamos supor que fosse aqui menos 2. E vai cortar o eixo x quando isso aqui for igual a 0. X menos 2. Quando eu igualar ele a 0, então x será igual a menos 2 para cá, ficar mais 2. No ponto 2, aqui. O gráfico dessa função vai ficar mais ou menos assim. Só que ela é uma função modular, quer dizer que ela não tem valores negativos. Os valores negativos eu vou transformar ele em positivo. Ou seja, menos 2 vai ficar mais 2 aqui, positivo. E todos os valores negativos vêm para cá, ó, se transformarão em valores positivos. Quer dizer que isso aqui some, ó. Pronto, aqui eu tenho o gráfico da função modular. Só que ele não é definido para x igual a 2. Só se x for diferente de 2. Quer dizer, quando x for igual a 2 aqui, ó, esse ponto não é definido. Então eu vou ter que apagar aqui. Aqui vai ficar um ponto vazio. E será 1 se x igual a 2. 1 é aqui. Aqui será 1, ó, quando x for 2. Aqui eu tenho x. Aqui ele será 1 quando x for 2. Pronto, aqui eu tenho um gráfico dessa função aqui definida. Vamos ver se ela é contínua no ponto A. Primeiro, f de A existe. F de 2 existe. Nessa função aqui, quando x for 2, ela será 1. F de 2 ele existe e é igual a 1. É o f de 2. Segundo, limite de f de x existe quando x tende a A. Para um limite existir, ele tem que existir tanto pela direita como pela esquerda. Um limite ele tem que existir tanto pela esquerda como pela direita. Isso quer dizer que eu, aproximando pela esquerda de 2 os valores de x, né? E aproximando os valores de x pela direita de 2, eu tenho que ver se o limite existe. O limite, quando x tende a 2. Vamos calcular primeiro pela esquerda aqui.
pela esquerda aqui, o menos. Quando ele tender a 2 pela esquerda, quer dizer que os valores dele são diferentes de 2. Quer dizer que eu tenho que usar essa função de cima aqui, módulo de x menos 2. Já que ele vai tender a 2 pela esquerda, é para cá, ele não será 2. O limite de um módulo é o módulo desse limite. É o módulo do limite, pelas propriedades de limite, de x tendendo a 2 pela esquerda, de x menos 2. Isso aqui será igual... Quando x tender a 2, aqui eu tenho 2 menos 2 vai dar 0. Ou seja, o módulo de 0, que é igual ao 0. O limite dele vai tender a 0 quando x tender a menos 2 pela esquerda. Se for pela direita, veja que ele vai tender a 2 pela direita, será a mesma função. Então também vai dar 0. Já que o limite existe tanto pela esquerda como pela direita, então o limite dessa função existe no ponto 2. E ele é igual a 0. Terceiro, limite de f de x igual a f de a neste ponto, quando x tender a A. Aqui é onde não será satisfeita a condição. Veja que aqui na terceira, limite de f de x igual a f de a. Limite de f de x é 0. Isso é igual a f de a naquele ponto. F de a nesse ponto, que a gente calculou aqui, f de 2 no ponto é igual a 1. Veja que ele não é igual, é diferente. Logo, não é satisfeita a terceira condição. Logo, essa função ela é descontínua no ponto A, ou seja, no ponto 2.